Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 4. Eu queria que todos encontrassem, se puder projetar aí, amém. Também, se não puder, amém, do mesmo jeito. Quantos acharam? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 4. Vamos fazer um grande coral? No nome de Jesus, no 3, bem forte. 1, 2, 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, essa noite eu quero dar um tema a essa passagem desse texto base, trazendo aqui como tema, alinhamento emocional gera vida. Alinhamento emocional gera vida. Dentro desse tema, vamos para 3 pilares. O primeiro pilar é que dentro do alinhamento emocional, o bem-estar emocional é o fundamento para uma vida saudável e plena. Se tiver pessoas congregando conosco, ou no evangelho, por que não dizer no cristianismo, e não estiver gozando de vida plena, que não tem nada a ver com prosperidade, mas se não estiver gozando vida plena, você precisa de ajuda psicológica. O segundo pilar dentro do alinhamento emocional que gera vida é que a qualidade de vida é um processo para a realização pessoal. E quando nós falamos de realização, também nós estamos aqui incluindo conquistas, porque tudo passa, mas se tem alguma coisa que expressa a bondade de Deus e as riquezas espirituais, é quando nós nos sentimos realizados pessoalmente. O terceiro pilar é que, quando gerimos nossas próprias emoções de forma saudável, nós alcançamos equilíbrio e uma existência mais satisfatória. Tem muita gente que não sabe por que está aqui, tem gente que está sem norte, sem nexo, vivendo sem propósito, vegetando carnalmente, emocionalmente e espiritualmente. É muito comum você encontrar alguém e você perguntar para essa pessoa quais são os seus propósitos, aonde você quer chegar daqui a 5 anos. Essa pessoa, ela não vai saber responder. Por quê? Porque não tem a razão correta e nem está vivendo satisfatoriamente. Está vivendo sem rumo, sem nexo, sem projeto, sem vida e sem sabor. É por isso que nós trazemos esse tema essa noite como o alinhamento emocional. Uma vida desalinhada emocionalmente, ela vai adoecer-se e vai adoecer todos quantos estão à sua volta. Porque na peça aqui representada, todos esses sintomas, essas crises, vai vir à tona e aí você vai perceber o quanto o desalinhamento emocional prejudica o lar, o trabalho e a igreja. Vamos então fazer uma reflexão aqui, quando o Evangelho segundo João escreve no capítulo 1, versículo 4, dizendo que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando o ser humano não consegue alinhar suas emoções, devido tanto sofrimento e acúmulo de experiências negativas, porque infelizmente existem pessoas que vivem de experiências negativas. Na cabeça dele, todo mundo pode, menos ele, todo mundo vai, menos ele, e vive no passado, porque sofreu, porque apanhou, porque teve uma vida difícil e não consegue focar no presente. Esse aí é um dos pilares da depressão. É sofrer por aquilo que passou, e um dos pilares da ansiedade é sofrer antecipadamente por aquilo que não aconteceu. E quantas pessoas vivem de experiências negativas, e por viverem experiências negativas, eles relacionam tudo com negatividade. Então, quando nós
pelo acúmulo de experiências negativas, começamos então a se entregar, a desistir de coisas e de pessoas, e aí é onde mora o perigo. Começamos a nutrir uma idealização suicida. Quando o ser humano começa a desistir de coisas e de pessoas, e se você for para a rua e evangelizar, e convidar, e visitar, e prestar ali um serviço social, você vai encontrar na rua, porque muitas pessoas têm uma ideia errada dos moradores de rua. Ali tem médico, arquitetos, engenheiro, empresários, ex-pais de família, pessoas eram do altíssimo escalão, eram pessoas de multinacionais, mas, dado as surpresas da vida, como traição, declínio financeiro, desalinhamento emocional, eles foram usando o subterfúgio para preencher o vazio. Entraram ali pelo caminho da noitada, do álcool, o álcool já não satisfazia, veio as drogas, a prostituição, e quando menos esperavam, estavam na rua para viver fora de ordem, de prestação de conta, sem dar satisfação para ninguém, com uma ideia ilusória que na rua eles estavam livres da opressão na cabeça deles. Porém, foram para lá e nunca mais voltaram. E os que voltaram, por infinita bondade de Deus, hoje sabem o que realmente isso representa. Quando as pessoas começam a entrar por esse caminho, começam a nutrir um pensamento suicida. Porque um pensamento suicida, o caminho do suicídio, não é da noite para o dia. Ele é palmilhado. Ele é estrategicamente pensado. E quando a pessoa comete o ato, já é o ápice de tudo. Por isso nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Nós vivemos uma época em que qualquer sentimento aflorado emocionalmente, nós dizíamos que era frescura. Quem aqui já disse isso? Sim ou não? Isso é frescura, isso é palhaçada. Espera aí que eu vou te dar um motivo para você chorar. Isso é falta de surra, de pau. E aí foi criando-se traumas e complexo, e hoje nós estamos amargando resultados drásticos no âmbito emocional. Está tão terrível isso que as pessoas estão tendo isso como algo normal. Por exemplo, quando você se depara com alguém estressado, e aí você pergunta, você está estressado? A pessoa fala, é normal. Hoje eu estou estressado. E não é normal. Não é normal. Principalmente o servo de Deus viver estressado. Porque a Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, e nem pelo que haveis de comer. Basta cada dia o seu mal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então vamos trabalhar aqui essa noite o termo suicídio. Obviamente vem do latim e significa suicidium, usado pela primeira vez em 1737. E, numa palavra mais clara, significa tirar sua própria vida. E quando a pessoa está nessa guerra para dar cabo de si, essa pessoa, irmão, ela está idealizando um sentimento e um pensamento suicida. Uma vez que a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E o suicida, ele quer abreviar o sofrimento na forma de tirar a sua própria vida. E nós temos que ter o cuidado, porque isso contagia e vai virando cada vez normal. Para que você tenha ideia, apenas em 20 países o suicídio é crime. Apenas em 20 países.
quantos segmentos, quantos grupos escancarados, eles fomentam o suicídio como uma forma do ser humano escapar das dificuldades e sofrimento da vida. Então, na prática, o suicídio é uma autoagressão. Aquele que recorre a esse método não quer outra coisa senão ser alvo de alguma coisa letal. Você pode observar que o suicida, ele não está nem aí para os sentimentos alheios. Porque para ele, para ela, para essa pessoa, não tem mais jeito. E quem já lidou com esse tipo de sentimento, e quem já travou a batalha com pessoas decididas ao suicídio, sabe o que eu estou falando. E quem nunca lidou com isso, não tem ideia da gravidade e da seriedade. Pasme, estamos vivendo um período que antigamente nós dizíamos que isso era algum sentimento de alguém que não servia a Deus, que não foi liberto, que nunca frequentou a igreja e que precisava frequentar uma igreja, uma denominação, mas agora nós estamos amargando isso dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, e isso está aí disseminado na liderança, na membresia, e olha, estamos vivenciando situações difíceis e até desesperadoras. Por isso, que quando eu vejo um trabalho com esse teor, e vejo os detalhes aqui empregados, a ornamentação, as peças, e a gente percebe um detalhe, não é para o evento em si, mas é a preocupação com a vida. É usar os detalhes para gritar bem alto, dizendo assim: se depender de mim, você não vai tirar a sua vida. Alinhamento emocional gera vida. Então vamos aqui agora para o método aplicativo. Vamos agora para a mente de uma pessoa suicida. Diferentemente de alguns transtornos que ele mexe com a fisionomia, e o pensamento suicida, ele é sutil. Ele vem com muita sutileza, quase imperceptível, principalmente se nós não tivermos sensibilidade aguçada. E o caso piora se você nunca passou por isso na família, na vizinhança, ou conheceu alguém que já travou essa batalha. Então vamos para a mente do suicida. O pensamento suicida, ele é nutrido por ideação. Dá para repetir? Ideação? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ideação. O que é isso? Se nós juntarmos um quebra-cabeça emocional e psicológico, nós vamos entender que o suicida sempre deixou rastro, sempre deixou pista. E depois que morre, é aí que se dá conta. A pessoa vai montando um quebra-cabeça e vai dizendo: ah, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo. Porque o pensamento suicida, uma pessoa que está nutrindo um pensamento suicida, ele, queira que não, deixa escapar algumas intenções. Primeira, você vai concordar comigo, eu trouxe aqui termos famigerados, termos bem simples para que nós possamos entender. Um dos primeiros sinais, uma das primeiras falas, uma das primeiras pistas que um pensamento suicida ele vai deixar eu um dia vou desaparecer e você nunca mais vai me ver. A segunda pista de um pensamento suicida é que ele diz assim, um dia eu vou deixar vocês em paz. A terceira pista de um pensamento nutrido pelo suicídio eu queria poder dormir e nunca mais acordar. E as pessoas que não têm sensibilidade acham que isso é normal e repele ou reprime dizendo: deixa de besteira, para com isso. E se você não tem uma sensibilidade, você não vai entender que aquela pessoa deixou escapar
Dentro de um desalinhamento emocional, um desejo suicida, uma vontade suicida. Por quê? Porque há uma avalanche de sofrimento e de experiências negativas sobre o ombro daquela pessoa, que dentro daquela topografia, ela não consegue se esbravejar, colocar para fora e desabafar, porque será mais uma vez incompreendida. Vamos ler? Abra a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 20, versículo 17. Jeremias 20, 17. Outro lê para mim. 1 Reis capítulo 19, versículo 3. Jeremias 20, 17. Jeremias, 1 Reis 19, 3 e 4. E o outro lê para mim Jó 6, 8, 9 e 10. Jeremias 20 e 17. Quem achou? Vamos folhear a palavra. Bíblia da... Olha aí, quem está falando isso? Não é um ébrio, não é um morador de rua. Quem está falando? O profeta Jeremias. Condicionado a quê? Amaldiçoando o seu nascimento. Por quê? Porque, dado os sofrimentos, Deus aparece para Jeremias e fala: olha, eu te constituí como profeta, o que você plantar é plantado, o que você arrancar é arrancado, eu te coloco como muro de bronze, parede de ferro, mas a realidade que Jeremias está enfrentando é totalmente longe dessas promessas. Por quê? Ele está numa cisterna com fezes até o pescoço, apanhou no tronco e agora ele está aqui desabafando, dizendo, porque o dia do meu nascimento não se converteu em trevas. 1 Reis 19, 3. 1 Reis 19, 3, quem achou? Porque vendo ele, se levantou e para escapar com a vida, se foi e veio a Bezebá, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Pode ir até o versículo 4. É isso. E então, 1 Reis 19, 3 e 4. e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Observe a oscilação do profeta Elias. Se você ler o versículo 4, ele diz assim, o texto diz assim, ó, e ele fugiu para o deserto para escapar com vida. E aí o deserto fala de quê? Isolamento social. Ele vai para o deserto com a desculpa que eu estou indo para aliviar, eu estou indo para escapar. Mas na realidade, o versículo 4 já traz um filtro. Ele foi para querer morrer no deserto. Ele vai para escapar, entre aspas. Então você percebe que se você for levar, querer entender o pensamento suicida somente por palavra e gestual, você vai se decepcionar e vai errar feio. Porque nós estamos vivendo um período de pessoas sorridentes, mas vazias por dentro. Estamos vivendo um período de pessoas conquistadoras. O poder aquisitivo nunca foi tão alto na mão das pessoas como está sendo agora. Linha de crédito, facilidade, parcelamento, financiamento. O poder de compra hoje é altíssimo, embora as dificuldades. Mas vivenciamos situações em que mesmo a pessoa tendo, comendo, vestindo, casado, tendo família, mesmo assim, a pessoa ainda se encontra vazia e deprimida. E aqui nós temos a prova de Elias, que ele sai com a desculpa de se preservar, mas vai com a intenção real de morrer e perder a vida. Jó, capítulo 6, versículo 8. Quem achou? Quem olha para esse versículo acha que Jó está querendo uma bênção, uma vitória. E quem lê desavisadamente para uma tarde da bênção, culto da vitória, o culto do milagre, acha que esse texto ele é bem-vindo. E não é. Lê o versículo 9. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo.
Jó está dizendo: o que eu quero é que Deus me mate. E o que eu quero é que ele despenque a sua mão contra a minha vida e me despedace. E o versículo 10 fala: assim seria o meu alívio. Então nós estamos falando de alguém que está profundamente angustiado. E eu já vi pregadores dizer que Jó, eles pintam um Jó diferente do que a Bíblia diz. Porque Jó diz que passou por um processo tão ruim, que daquele processo ele escapou só com a pele do dente. Jó passou um processo que do processo saiu banguelo. Perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu isso, aquilo, outro, e aí ele está abalado emocionalmente. E o pedido que ele quer é a morte. Agora, volta lá para Jó capítulo 3. Olha o que diz o texto. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Converta aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas, e a sombra da morte habite sobre ele, nuvens negras, vapores do dia o espantem. A escuridão tome conta daquele dia, e não goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Nós estamos falando de alguém que está abalado emocionalmente. E qual que é a propriedade de causa? Quando a gente traça um mapa cognitivo, a gente vai encontrar a causa do sofrimento. Mas Jó está ali dando uma de forte, sim ou não? Jó está dando uma de forte ali. Eu sei quem tenho crido, e guardará o meu depósito até aquele dia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quem lê Jó capítulo 9 e 11, Jó está deprimido dizendo: eis que ele passa por mim e não sinto, torna a passar e não percebo. Então Jó, além da guerra financeira, está passando uma questão conjugal. Jó disse: o meu hálito se tornou intolerável para minha esposa, para minha mulher. A minha mulher não quer nem ouvir a minha voz. Então, dentro do processo que Jó está passando, a situação está tão incômoda que não há mais clima no casamento. E aí, Jó diz: eu quero que Deus me mate e despenque sua mão contra mim. Nós estamos falando aqui de que o pensamento suicida, ele é nutrido e vai sorrateiramente minando e fazendo com que o cérebro comece a conceber a vontade de morrer, de sumir, de desaparecer, de não mais existir. Por quê? Na cabeça do suicida, a única forma de se exaurir, de se eximir e fugir do sofrimento é a morte. Até aqui tudo bem, irmãos? Então vamos para o comportamento suicida. O comportamento suicida é igual ao instrumento, que é igual às tentativas. Nessa ótica, a pessoa que tem um sentimento suicida, ela não está com gracinha, irmão. Não está com brincadeira. Ela não quer aparecer. Porque é muito comum quando a pessoa está assim, e alguém diz: ah, mas se quisesse se matar, já tinha se matado. Quem quer se matar não age assim. Está acontecendo algumas fugas emocionais e os sentimentos estão sendo aflorados. E quem quer se matar dentro do comportamento suicida, a única atenção que ele se concentra é qual o instrumento ou qual os caminhos que ele vai tomar para tirar a própria vida, e que esses caminhos são infalíveis. Ele não quer aparecer. Ele está buscando um método, um instrumento, e começa a agir dentro do seu comportamento para encontrar uma forma de tirar a própria vida, um instrumento que seja eficaz. Então, quando nós ouvimos esse detalhamento, e eu faço questão de detalhar isso aqui, porque eu tenho certeza o que está determinado por Deus e o que Deus fará aqui essa noite, e eu fiz questão de detalhar para ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, para que a igreja desperte. Desperte. Você quer ver uma coisa? O culto da escola dominical é para crente ou para não crente?
Os cultos de ceia é para crente ou para não crente? Os cultos de aniversário é para crente ou para não crente? Nós estamos durante muitos anos fazendo culto para nós mesmos. E já tem anos que muitas pessoas não frequentam a nossa igreja. E há uma luta nos congressos e nas festas para entrar uma pessoa que não é crente. Quando entra, é um afastado do caminho do Senhor. E a igreja está tão preocupada com tanta coisa que não está mais, como antigamente, fazendo evangelismo, visita. Se eu perguntar para o pastor Ricardo se tem 5 mil reais no caixa de missões, ele vai dar risada. Porque seria o caixa que deveria ser mais gordo na igreja, é o caixa de missões. Para colocar gasolina no carro de alguém que vai visitar na comunidade. Para colocar gasolina no carro de alguém que vai para o leprosário, que vai para o hospital. Para dar suporte para alguém que vai fazer missões. Para comprar bandeira, para comprar faixa, para comprar cartaz, para comprar camisa, para padronizar, para fazer estudo de casais, simpósio de jovens, trabalho de recuperação, dia D. Então, o caixa de missões é de cortar o coração. E quando a gente pergunta para os líderes de departamento, quem foi que você visitou essa semana? Qual é o seu cronograma evangelístico? Para quem você mandou mensagem? Qual foi o site de missões que você curtiu? Qual é o site de missões que você segue? Qual é o seu propósito missionário? Qual é o mapa da sua rua? Quem nos cada onde você mora? Quem no beco onde você mora está afastado? Para quem você evangelizou? A quem você está fazendo um propósito de oração? A quantas pessoas afastada, você está jejuando? Quais tem sido a sua contribuição financeira para financiar a obra missionária? E a gente vai amargar, sabe por quê? Porque não está na nossa pauta preferencial almas e vidas. O que a gente quer é projetar aqui aquela criancinha negra e o urubu lá na África, esperando que a criança morrer para sensibilizar. A nossa preocupação é que entre o dinheiro para cumprir a meta, para mandar para a sede de registro. Mas a visão de Deus não é financeira, porque o Senhor disse assim em Lucas capítulo 22: quando eu vos mandei sem bolsa, sem sandália e sem alforge, vos faltou alguma coisa? Disseram: não, Senhor, mas até no teu nome os demônios se nos submetem. Precisamos voltar o nosso coração para a vida, para a alma, e não deixar o espírito do irmão mais velho te pegar. Porque o irmão mais velho estava em casa e o irmão no meio do mundo sem saber onde o irmão estava. Quando o irmão chega cheio de pecado, porque gastou o dinheiro absolutamente, viveu com meretrizes, viveu nos lugares antes da terra, se fosse hoje, viveu com prostituta, andou em toda a quebrada, provou de todo tipo de droga, e agora ele volta para a casa do pai. E o pai diz: filho, se alega comigo porque é o teu irmão. Ele fala: meu irmão não, o teu filho. E o Senhor, pai, nunca me deu um cabrito ou um bezerro para se alegrar com os meus amigos. Então olha a inversão de valores. Nós estamos achando ruim quem chega quebrado e queremos lançar o pecado em rosto, porque pecou, porque falhou, e agora já quer pregar, e agora já quer cantar, e agora já quer profetizar, e agora pensa que é o quê? E nós estamos dando risada com os amigos do mundo. É nítido ver nas redes sociais crente curtindo e compartilhando site de fofoca, site de piada, site de pegadinha, site de futebol, mas dificilmente você vai ver o crente divulgando, promovendo um trabalho sério de missões, de evangelismo, ou de alguém que resolveu se destacar para arrancar a ovelha da boca de Satanás. Tem crente de coragem aí, diga amém. Amém. Quanto que é o culto de ensino? E aqui? Ah, então quarta tu resolve isso aí, né? Segura aí, irmãos. Então vamos sair agora então do comportamento suicida e vamos para a consumação. Vamos lá. Nessa etapa, nenhum sentimento interessa para o suicida. Na fase da consumação do suicídio, nenhum sentimento interessa para o suicida.
Você pode ver que o suicida, quando ele morre, tira a própria vida, ele deixa um rombo emocional nas pessoas próximas e nos seus amigos. E as pessoas vão se machucar cada vez que quiserem tentar compreender por que foi. Qual foi a razão? Então, a consumação suicida, ela deixa um rombo emocional muito grande e irreparável. E dentro dessa visão que eu vos trago aqui essa noite, para Freud, uma pessoa que tira a sua própria vida é uma pessoa que está agindo com raiva e com muito ódio. Ela está desenfreada. Desenfreada. Para os gregos, tirar a própria vida era uma questão de desonra. Para Israel, inadmissível. Para os médicos, segundo a OMS, determina que uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida, essa pessoa está com graves problemas emocionais e mentais. É claro que nós cremos em Jesus, mas nós não precisamos querer curar a emoção, o emocional da pessoa com fogo, poder e sapateado. Precisamos entender que a alma é o ser que sente e decide e é a sede das emoções. É tão forte isso que eu vou trazer um exemplo aqui que talvez possa chocar aqui muitas cabeças. Jesus contraiu 22 enfermidades, entre elas a depressão. Um laudo clínico, olhando a vida de Jesus, Jesus disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. A depressão está apoiada em cima de 200 pilares e os últimos estados é isolamento e morte. Jesus está tão angustiado que ele vai orar e os suores se transformam em sangue. E ele ora ao Pai 3 vezes: passa de mim o cálice sem que eu beba. E quando nós lemos Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim: porque ele aprendeu como filho, pelo forte clamor que apresentou, com lágrimas, aquele que é fiel. Então, nós estamos falando de uma questão emocional. E quantas questões emocionais que estão intrínsecas em traições, decepções. Quantas questões emocionais estão em cima da questão financeira, do desprezo, da obesidade mórbida. E para você ter uma ideia que isso é tão forte, que quando a pessoa está com problema emocional, ela quer se isolar. E segundo a OMS, não ter com quem compartilhar as nossas emoções mata mais que o crack, mata mais que o câncer, mata mais que acidente de trânsito, mata mais que o cigarro. Quando o ser humano não tem com quem compartilhar suas emoções, ele está sujeito a morrer com uma facilidade maior, sem contar que ele contrai cerca de 46 enfermidades. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que uma pessoa que está sofrendo emocionalmente vai encontrar alguém para abrir o coração e dizer: eu estou ruim, eu estou mal, não estou bem, os pensamentos suicidas estão me acompanhando, eu já pensei, já li alguma coisa, porque o pensamento suicida, ele fala de morte mais do que qualquer outro comentário. Um pensamento suicida, ele deixa escapar que a morte não é tão ruim, que tirar a vida não é tão ruim assim. Cada um sabe de si, cada um sabe o que você está passando, e aí acende a luz no fim do túnel. Agora a pergunta é: como é que nós vamos encontrar alguém para abrir o coração e contar as nossas fraquezas no mundo em que só vale quem você é? E para estar nas estatísticas desse mundo, nós temos que manter a pose de que está tudo bem. Dificilmente você vai encontrar fotos de alguém chorando. Dificilmente você vai encontrar fotos de alguém desarrumado, maltrapilho. Por quê? Porque o sistema, ela obriga o ser humano a ser, a ter. E essa ideia de ser e ter está matando muita gente. Porque tem gente que estão ali vivendo uma vida que não é a realidade. Por trás daquele sorriso há um rombo existencial e vazio muito grande. E a pessoa só queria encontrar uma pessoa
que pudesse lhe ouvir. E você vai concordar comigo que quando você está na fila do banco, ou no sacolão, ou na feira, ou na padaria, ou no mercado, ou onde você quiser que esteja, e você não conhece a pessoa, e você começa a conversar com aquela pessoa, e a pessoa vê que você lhe deu confiança, ela começa a contar a vida dela para você, e ela começa a chorar. E ela começa a desmontar. Por quê? Porque ela encontrou alguém para ouvir. E hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas não querem ir para shopping, não querem fazer compra. As pessoas não querem poder aquisitivo, não querem presente. Eu estava tratando um caso de um dos meus clientes. E o filho disse para o pai: pai, porque o pai estava argumentando. E a conversa do pai era: não falta nada para ele. E aquilo estava me corroendo por dentro. Aquilo estava me dando uma agonia. E o pai batendo na mesma tecla: não falta nada para ele. Mas não falta nada, ele tem de tudo. Tem do bom e do melhor. Eu nunca tive o que ele tem. E o filho, o olho do filho lacrimejando. E eu pensando: já esse menino explode aí. Já esse menino explode. E aí o rapaz disse: pai, eu não quero nada disso, pai. Eu não quero tênis de marca, roupa de marca, pai. Eu não quero celular caro. Eu não quero isso, eu não quero luxo. Eu só quero a sua presença. Eu quero que o senhor brinque comigo, que o senhor saia comigo. Eu quero que o senhor converse comigo. Eu quero um amigo e eu não quero um fornecedor de bens. Olha o vazio existencial. E por que o filho colocou isso? Porque estava na presença de alguém que estava ali para ouvir. E quando a pessoa está emocionalmente abalada, encontra alguém que vai emprestar o ouvido para ouvir, pode ter certeza que ele vai colocar para fora e vai aliviar uma tensão que estava guardada há anos. Por quê? Porque a vida é um armário que só guarda. Uma hora esse armário não cabe mais nada. E quando você for abrir o armário, o que acontece? Cai tudo. Vem tudo em cima de você. Então, eu quero finalizar aqui, para ir para o ponto principal. Só vou deixar aqui uma estatística, porque não dá para a gente falar sobre Setembro Amarelo e conscientizar sobre o suicídio, se não trouxer dados. E eu trouxe aqui, rapidinho. Vamos então para os dados do suicídio. Estima-se que cerca de 700.003 pessoas morrem por situações de suicídio em todo o mundo. É um número expressivo. É da gente refletir o que está acontecendo no mundo, que as pessoas estão optando para tirar a sua própria vida. Para que você tenha ideia, a cada 100 mortes, mais de 1 a 1,3 é por suicídio. A cada 100 mortes, 1,3 é por suicídio. E os dados vai ficando cada vez mais tenso, porque dentro da taxa de suicídio, os homens se matam mais do que as mulheres. E a quantidade de suicídio entre os homens em relação às mulheres é quase o dobro. E os índices vão piorando cada vez mais, quando vamos descobrindo que entre os homens, a maior taxa é antes dos 50 anos. E a situação vai arrochando, porque quando a gente leva isso para o público masculino jovial, vamos encontrar que há cerca de 15 a 29 anos é a idade que mais tira sua própria vida. Então, observe, dentro dessa estatística, nós precisamos entender que, primeiro, quais são os instrumentos de morte para o suicídio? Em primeiro lugar, pesticida. Por isso que há um controle sobre a venda de venenos, porque ocupa o topo de quem quer se matar. Ele vai ingerir algo mortífero. Em segundo lugar, está o enforcamento. E aqui não é brincadeira. A Bíblia diz que Judas foi se enforcar. E a pergunta é: Judas se enforcou? Judas se enforcou? Judas se enforcou? Não. Judas não se enforcou. Por isso que nós não podemos brincar com o sentimento e nem com a realidade, principalmente por causa das consequências. O texto diz, em Atos capítulo 1, versículo 22 a seguir, que ele foi enforcar-se, mas caiu de despenhadeiro abaixo e rompeu as entranhas. O objetivo era o enforcamento, mas Judas não conseguiu voltar e nem se arrepender. De lá ele foi embora. Então, quantas pessoas vão fazer isso
sem a real intenção e acabam morrendo e não teve uma segunda chance. Em terceiro lugar, ocupando a maior taxa de suicídio é a arma de fogo. Por que eu tracei esses dados? Para que a igreja coloque o pé no chão. Já tem tempo que nós não estamos vendo pessoas se convertendo no nosso meio. Aonde estão aquelas pessoas com alargadores nas orelhas? Aonde estão aquelas pessoas com piercing? Cadê as pessoas tatuadas? Cadê as pessoas que eram bruxos? Cadê os bandidos de alta periculosidade? Cadê os marginais? Faz quanto tempo que nós não vimos uma fila de batismo de pessoas que vieram da seita dos coloridos, de fazer tatuagem? Faz quanto tempo que nós não vimos na fila de batismo alguém que teve sua orelha alargada por alargadores e piercing? Por quê? Porque nós estamos batizando os nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo e eles estão descendo as águas batismais. Quando não, os filhos de alguém que estava afastado da igreja. Então, isso é muito preocupante para nós que somos defensores da vida. Para nós que pregamos a vida. E nós lemos aqui um texto, e eu fiz isso propositalmente, quando João diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E se tem alguma coisa que está acontecendo, fomentando alguém tirar a própria vida, não é a luz. Não são boas intenções. Nós sabemos como cristão que o diabo veio matar, roubar e destruir. E a função do adversário é matar o homem. Matar em pecado, porque se matar ele convertido, é céu direto. Então nós precisamos entender que há uma guerra aí, além das estatísticas. Eu poderia trazer aqui os transtornos, as crises, trazer aqui as siglas dos transtornos que mais fomentam o suicídio. Mas eu entendi, por uma visão espiritual, que essa questão vai além de uma questão psicológica, de uma questão terapeuta. É uma questão espiritual enraizada. E a pessoa que não está orando, ele não consegue ver. Ele não consegue se sensibilizar. E isso aqui é muito forte. A Bíblia diz, olha que coisa tremenda. Davi chegou em casa e os homens levaram as mulheres de Davi, os filhos de Davi e as mulheres dos valentes de Davi. E quando Davi chegou, não tinha uma mulher em casa, um filho em casa. E a Bíblia diz que Davi chorou amargamente. Porém, ele caminhando por ali, encontrou um homem etíope que estava semi-morto. E quando ele foi abordado por Davi, ele disse: olha, o meu senhor viu que eu estava doente e ele me deixou aqui para morrer no caminho. E aí Davi disse: tu me promete que se eu cuidar de você e der comida para você e água para beber, você me leva aos homens que levaram a sua esposa? Ele disse: levo. Davi cuidou daquele homem, irmão, durante 3 dias. Deu pão, deu água. Aquele homem recobrou o ânimo e levou Davi exatamente aonde as mulheres e os filhos estavam cativos. E Davi resgatou de lá a sua família e a família dos seus homens. Quando nós levantamos quem está morto, quando nós ajudamos e choramos com os que choram, nós podemos não ter ideia, mas Deus, através da nossa vida, está levantando alguém que será um canal de bênção, uma referência e uma influência. E quando eu prego essa palavra, o Espírito de Deus, ele aguça a tua alma. O Espírito de Deus abre a tua mente para entender que a tua chamada não é aleatória, que você não está aqui por acaso, que você não está aqui para preencher banco, que você não está aqui para seguir uma liturgia. Você está aqui com uma ordem dada do céu. Você está aqui para desempenhar uma chamada diferenciada. Você está aqui para guerrear contra as astutas ciladas do diabo e resgatar os que estão aprisionados. Amém, meus irmãos? O horário acabou. E eu quero aqui essa noite orar por você. E eu quero reiterar.
Peça ajuda. Tem meios. Tem caminhos. Você não está só. Tem ONGs, ouvidoria séria. Tem ministério sério. E Deus está levantando aqui pessoas essa noite. Pessoas para ouvir mais e julgar menos. Já tem crítico demais no mundo. Precisamos de alguém, irmãos, que possa encorajar alguém. Que diga, vai dar certo, vai acontecer. Deus é na tua vida, Deus vai te honrar. Esse projeto é de Deus. Deus vai fazer coisa tremenda nessa obra. O que há de vir virá e não tardará. Precisamos de alguém que segure na mão de alguém e diga, vem comigo, porque se eu vou chegar, você também vai. Se coloque em pé. Coloque a mão no seu coração essa noite. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Tu pode preencher o vazio da alma. No nome de Jesus, o Senhor pode alegrar o íntimo. No nome de Jesus, o Senhor pode curar as feridas, cicatrizar as sequelas. No nome de Jesus, o Senhor pode levantar o caído e multiplicar a força daquele que não tem nenhum vigor. Ajuda essa família, ajuda essa mulher, ajuda esse marido que está travando a batalha no âmbito espiritual. Socorre, Senhor. Seja sobre eles a tua mão. Cura intimamente. Toca forte. Toca poderosamente. E a igreja diz, amém. Deus abençoe a todos.